Bom dia, Pai do Senhor Jesus, para os amados irmãos, para todos aqueles que nos acompanham pela live, os amigos, aqueles que são recém-chegados também, à live e ao ministério a qual o pastor Carlos tem ministrado, Então, nessa manhã, amados irmãos, eu quero estar trazendo até vocês a respeito da paixão de Cristo, Eu lembro quando eu era criança, e ali em Carandaí, Minas Gerais, a minha família, família simples, família pobre, mas a minha família, ela tinha todo aquele ritual. Não podia comer carne na sexta-feira da paixão, não se executava nenhum trabalho na sexta-feira da paixão, e o dia todo era de contrição, Era dia de nós estarmos nos reportando aquela situação a qual Cristo ele passou. Então isso fica bem ainda latente na minha memória. Então hoje não se faz assim, Hoje a gente olha aí, muitas pessoas não dão a devida importância para esse dia. Mas esse é um dia glorioso na vida de todo cristão, na vida daquele que professa a fé em Cristo, e que é aquele que vive, sobre o protestantismo, e o cristianismo. Então vamos estar lendo uma passagem aqui que fala a crucificação. E constrangeram um certo Simão Cirineu, pai de Alexandre e de Rufo, que por ali passava, vindo do campo, que levasse a cruz. E levaram-no ao lugar do Gólgota, que se traduz por lugar da caveira. E deram-lhe a beber vinho com mirra, mas ele não o tomou. E havendo-o crucificado, repartiram as suas vestes, lançando sortes para saber o que cada um levaria. E era a hora terceira, e o crucificaram. E por fim dele estava escrito a sua acusação: o Rei dos Judeus. E crucificaram com ele 2 salteadores, um à direita e outro à esquerda. E cumpriram-se as escrituras a respeito do que diz: e com os malfeitores foi contado. E os que passavam blasfemavam, e maneando a cabeça, dizendo: tu que derribas o templo em 3 dias e o edificas, salva-te a ti mesmo, e desce da cruz. E da mesma maneira também os principais, o sacerdote, com os escribas, diziam uns aos outros, zombando: salvou os outros e não pode salvar a si mesmo? Ó Cristo, o Rei de Israel, desça agora da cruz, para que vejamos e acreditamos também. E os que com ele foram crucificados os injuriavam, ou melhor dizendo, aqueles que foram com ele crucificado o injuriavam, porque foi só um que o injuriou. E chegado a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra. E a hora nona, Jesus exclamou com grande voz, dizendo: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Isso traduzido é: Deus meu, por que me desamparastes? E alguns do que ali estavam, ouvindo isso, dizia: eis que chama por Elias. E um deles correu a embeber uma esponja em vinagre, e pondo
numa cana, deu-lhe a beber, dizendo: Deixai, vejamos se virá Elias tirá-lo. E Jesus, dando um grande brado, expirou, e o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo. E o centurião que estava defronte dele, vendo que assim clamando, expirando, disse: verdadeiramente este era o Filho de Deus. E também ali estavam algumas mulheres olhando de longe, entre as quais também Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago, o menor, e de José e Salomé, as quais também o seguiam e o serviam quando estava na Galileia. E muitas outras que tinham subido com ele a Jerusalém. E chegando à tarde, porquanto o dia da preparação, isto é, a véspera do sábado, chegou José de Arimateia, senador honrado, que também esperava a ressurreição dos judeus, e ousadamente foi a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. E Pilatos admirou que já estivesse morto, e chamando o centurião, perguntou-lhe se já havia muito que tinha morrido. E tendo-se certificado pelo centurião, deu o corpo a José, o qual comprara um lençol fino, e tirando-o da cruz, o envolveu nele, e depositou num sepulcro lavrado numa rocha, e revolveu uma pedra para a porta do sepulcro. E Maria Madalena e Maria, mãe de José, observavam onde o puseram. Então, amados irmãos, aqui está o relato da morte do nosso Criador. A Bíblia, conforme eu já disse, ela fala conosco ali em João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, quando nós ouvimos o falar, quando nós ouvimos dizer que Jesus morreu, e ali na cruz do Calvário, amados irmãos, o que estava a se fazer naquele momento? As pessoas diziam: olha, se tu és o Cristo, o Filho de Deus, desça daí. Se realmente você pode salvar os outros, salva a ti mesmo. Então isso aí não passa de um engodo, né, de Satanás, para tentar Jesus desistir do ministério que ele tinha para comigo e para contigo. O ministério de Jesus era vir na terra, e ele precisava padecer no meu lugar, no teu lugar, para que nós tivéssemos vida em abundância. Então, quando muitos diziam: salvou a ti mesmo e não salvou a muitos e não salva a ti mesmo, melhor dizendo, eles estavam naquelas últimas tentativas de fazer com que Jesus desistisse do ministério a qual foi colocado sobre ele, de vir à terra e salvar a humanidade. Então, amados irmãos, ali outros passavam e diziam: olha, tu que derrubas o templo, né? Derribas o templo em 3 dias, salva a ti mesmo nesse momento. Então, foi uma tentativa frustrada de Satanás de fazer com que Jesus desistisse do seu ministério. Jesus não desistiu. Ele sabia que devia passar pela morte para salvar a minha vida e a tua vida. E ele fala com o Pai: Pai, olha, se for possível, passa de mim esse cálice. Mas se não for, Pai, contudo, seja feita a tua vontade, que a tua vontade é boa, perfeita e agradável. E a vontade de Deus era tirar o seu filho daquela cruz. A vontade de Deus era que o seu filho não precisasse passar, mas Deus sabia todas as coisas que ali estava nele. E a Bíblia diz que naquele momento que Jesus clamava, ele não ouviu nenhuma voz, e ele fala: Eli, Eli, sabachthani. Ele fala: Pai, por que
Tu me abandonaste, Pai, porque Tu virou as costas para mim nesse momento que eu mais preciso. E a Bíblia fala, amados irmãos, em Isaías capítulo 59, verso 1 e 2, que o nosso pecado, ele faz separação entre nós e Deus. E naquele momento, Jesus ele estava carregando todo o nosso pecado. Jesus estava levando sobre si as nossas agonias, as nossas agruras, os nossos pecados, os nossos adultérios. Ele estava levando sobre si as fornicações, ele estava levando o pecado de toda a humanidade. Então, naquele momento, Deus ele virou as costas para Jesus, não por causa de Jesus, mas por causa de nós, por causa dos nossos pecados, por causa de nossas culpas. E ali, naquele momento, Jesus ele padeceu. Ele falou: Pai, na tua mão entrego o meu espírito. E Jesus ele morreu, amados irmãos. E naquele momento da morte de Jesus, aleluia, a Bíblia diz que o véu se rasgou em dois pedaços, um para a direita, outro para a esquerda, e ali ficou aberto o véu. Então, aquele véu da separação, aquele véu que separava entre nós e Deus. Então, aquele véu ele foi rasgado. Hoje, essa separação ela foi quebrada. Nós temos acesso direto ao nosso Deus. Nós precisamos entender, meu amado irmão, minha amada irmã, que nessa manhã nós podemos falar com Deus tudo aquilo que temos passado, tudo aquilo que temos necessitado. Então, em nome de Jesus Cristo, que venhamos na data desse dia, venhamos louvar, engrandecer o nome do Senhor. Não é proibido você dar um chocolate para o seu filho, não é proibido você fazer tudo que tem que ser feito conforme esse mundo faz a respeito de estar dando um chocolate, de estar fazendo isso, mas você tem que trazer para o seu filho o verdadeiro motivo, né, da Sexta-feira da Paixão. Você tem que falar para ele: olha, Sexta-feira da Paixão não significa coelho botando ovos, não. Sexta-feira da Paixão significa que Jesus ele foi enviado do céu. E Jesus ele veio com a missão: morrer no meu lugar, morrer no teu lugar, porque nós não tínhamos condições de pagar pelos nossos pecados, pagar pelos nossos atos, mas ele veio, ele morreu por nós na cruz do Calvário. Então, Sexta-feira da Paixão significa que Jesus, ele verdadeiramente foi morto e sepultado pelo meu pecado e pelo teu pecado. Então, nós devemos trazer isso bem latente, bem claro na nossa mente e na mente dos nossos filhos. Quando a Bíblia fala no passado, ela fala a respeito de que os homens e mulheres daquela época, ele escrevia nos umbrais das portas os versículos da Bíblia para que não esquecesseis das misericórdias, do favor de Deus. Eles escreviam nas pedras, eles escreviam nas faixas que colocava na cabeça. Tudo estava escrito a respeito do glorioso Deus de Israel, daqueles versículos chaves que fazia com que eles pudessem vencer. E nós, em nome de Jesus Cristo, nós sabemos que vencemos pela morte do Cordeiro. E o sangue que foi aspergido na cruz do Calvário, esse sangue ele vem e nos purifica de todo o pecado. É um simbolismo a qual teve aí no Velho Testamento, na Torá, que os homens, o sumo sacerdote daquela época, ele pegava um novilho, né? Ele pegava uma ovelha, um carneirinho de 1 ano de idade, sem mancha, sem mácula. Aquele que não era cego, ele pegava um cordeiro perfeito para ser sacrificado pelos pecados da humanidade. Assim, Jesus, ele veio e como sacrifício perfeito de Deus, ele morreu no meu lugar, ele morreu no teu lugar. E como Jesus, ele morreu no meu lugar, morreu no teu lugar, ele nos liberta de todo o pecado, ele nos liberta de toda escravidão. E que nós venhamos, em nome de Jesus Cristo, confiar, nós venhamos orar, nós venhamos falar com Deus. Olha, Deus, muito obrigado
por tudo que o Senhor fez por nós, por tudo que ainda o Senhor há de fazer. Ainda tem aqui a respeito de Jesus aqui no Salmo 22. Eu li esse salmo aqui, e esse salmo é uma bênção. Salmo 22 fala assim, a epígrafe do texto: o Messias sofre, mas triunfa. Salmo de Davi para o cantor Mor, sobre Aijalete As-Saar. Deus meu, por que me desamparastes? Por que te alongas das palavras do meu bramido e não me auxilias? Deus meu, eu clamo de dia e tu não me ouves, de noite e não tenho sossego. Porém, tu és santo, em que habita entre os louvores de Israel. Em ti confiaram nossos pais, confiaram e tu os livrastes. A ti clamaram e escaparam, em ti confiaram e não foram confundidos. Mas eu sou verme e não homem, opróbrio dos homens e desprezado do povo. Todos que me veem zombam de mim, estendem os beiços e maneiam a cabeça, dizendo: confiou no Senhor, que o livre-o, pois nele tem prazer. Mas tu, o que me tiraste do ventre, o que me preservaste estando ainda no seio de minha mãe, sobre ti fui lançado desde a madre. Tu és o meu Deus desde o ventre de minha mãe. Não te alongas de mim, pois a minha angústia está perto e não há quem me ajude. Muitos touros me cercaram, fortes touros de Bazã me rodearam. Abriram contra mim as suas bocas, como um leão que despedaça e que ruge. Como água me derramei, e todos os meus ossos se desconjuntaram. Meu coração é como cerca que derreteu-se dentro de mim. A minha força se secou como um caco, e a língua se me pega ao paladar. E me puseste no pó da morte, pois me rodearam os cães. A juramento de malfeitores me cercou, transpassaram-me as mãos e os pés. Poderia contar todos os meus ossos. Eles vêm e me contemplam, repartem entre si as minhas vestes e lançam sorte sobre a minha túnica. Mas tu, Senhor, não te alongues de mim, força minha, apresenta-te meu socorro. Livra-me, a minha alma, da espada, a minha predileta da força do cão. Salve-me da boca do leão, sim, ouve-me desde as pontas do unicórnio. Então declararei o teu nome aos meus irmãos, louvar-te-ei no meio da congregação. Vós que temeis ao Senhor, louvai-o, todos vós, descendência de Jacó, glorificai-o, e temei-o todos vós, descendências de Israel, porque não desprezou nem abominou a aflição do aflito, nem escondeu dele o seu rosto, ante quanto ele clamou, o ouviu. O meu louvor virá a ti, grande congregação, pagarei os meus votos perante os que o temem. Os mansos comerão e se fartarão, louvarão o Senhor, os que te buscam. O vosso coração virá eternamente, todos os limites da terra lembrarão e se converterão ao Senhor, e todas as gerações das nações adorarão a tua face, porque o reino é do Senhor,
Ele domina entre as nações. Todos os grandes da terra comerão, adorarão, e todos os que descem ao pó se prostrarão perante ele, como também os que não podem reter a sua vida. Uma semente servirá, falará do Senhor de geração em geração. Chegarão e anunciarão a sua justiça ao povo que nascer enquanto ele o fez. Glorificado e exaltado seja o nome do nosso Senhor Deus de Israel. Que o nosso Deus, o amado Deus de Israel, esteja vindo sobre a tua vida, sobre a vida dos seus nessa manhã. Que venhamos lembrar dos grandes feitos que o nosso Deus, venhamos lembrar dessa pérola preciosa que Deus ele enviou do céu para socorrer a minha vida, para socorrer a tua vida. Então que venhamos louvar e engrandecer o nome do nosso Deus por todos os seus feitos em nome de Jesus. Amém? Glorificado, exaltado o Senhor, ó Deus de Israel. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, muito obrigado, ó Pai, por esta manhã. Muito obrigado, ó Deus, pelos teus cuidados, pelo teu agir, ó Pai, Pai, no nome santo do Senhor Jesus, ainda, Deus, nessa oportunidade, ó Pai, que nós estamos, ó Pai, aqui, lembrando, ó Pai, do teu grande feito, ó Pai, Pai, no nome santo do Senhor Jesus, nós te pedimos, ó Pai, que o Senhor venha derreter os corações, ó Pai, que os corações, ó Pai, venha, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, exaltar e glorificar o teu nome, ó Pai. Pai, no nome santo do Senhor Jesus Cristo, ó Pai, que ninguém venha ocupar o teu lugar, ó Pai, Pai Santo, Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Assim nós te glorificamos, ó Pai, te exaltamos nessa manhã. Pai, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, que o seu nome seja sendo elevado, ó Pai, nas maiores alturas, Pai, Pai Santo, Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus Cristo. Fortalece, sendo aqueles, ó Pai, que não têm nenhum vigor, fortalece aqueles, ó Pai, que têm, sendo andado, ó Pai, aleluia, com dificuldade, fortalece, Senhor Deus, aqueles que têm, Senhor Deus, arrastejado, Pai Santo, Pai querido, mas o Senhor, ó Pai, o Senhor pode todas as coisas, e nessa manhã, Pai, nós te glorificamos, nós te exaltamos, ó Pai, na beleza da tua santidade, Pai. Venha, Senhor Deus, com teu socorro ainda, Senhor Deus, está salvando, ó Pai, em pleno século 21. Venha, Senhor Deus, está arrebanhando, ó Pai, vida, Senhor Deus, para o teu reino, ó Pai. Venhamos, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Ó Deus, engrossar o coro, ó Pai, a qual o Senhor Deus tem clamado. Hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Deus maravilhoso, muito obrigado, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito, ó Deus. Muito obrigado por tudo que o Senhor ainda irá fazer na minha vida e na vida, Senhor Deus, dos meus amados irmãos. Assim, Senhor Deus, nós oramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus esteja te abençoando. Deus esteja aí vindo até você, cuidando de você, cuidando da sua casa, cuidando aí de todos os seus, em nome de Jesus. Amém. Quero estar ministrando a bênção apostólica sobre a tua vida. Que o grande amor de Deus o Pai, que as ricas consolações do Espírito Santo e que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre todos vós, que espera ansiosamente a vinda do Messias, e todos digam amém. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Até aqui nos ajudou o Senhor. Por causa disso estamos alegres. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus esteja te abençoando, guardando, livrando do mal. Que tenha um dia de vitória na presença desse glorioso Deus de Israel. Até uma próxima oportunidade, se assim Deus nos conceder, em nome de Jesus. Amém?